protestantes muito se gabam de dizer que seguem a Bíblia. Mas como podem dizer eles seguirem a Bíblia se não seguem o principal da doutrina cristã, que é a instituição da Eucaristia? Quando nosso Senhor Jesus Cristo tomou em suas santas e veneráveis mãos o cálice e o pão, que agora não são mais cálice nem pão, mas são o próprio Cristo. Bem, hoje sobre isso que iremos falar hoje, sobre essa questão da Eucaristia e o porquê dela ser fundamental para a vida do cristão, falar um pouco dos seus aspectos, da questão mais do impacto na vida religiosa, na questão dos seus efeitos e a prova da Eucaristia. Como provamos a Eucaristia? Antes de falarmos dos efeitos da vida que produz a Eucaristia na alma devota, é necessário que antes provemos a Eucaristia pela sua instituição. Em Mateus 26 é dito memorial ou comemorativo, mas se diz no ato de fazer a repetição. Então que não fazeria sentido Paulo dizer que aquele que comer indignamente da carne do Filho do Homem iria para o inferno, né? Isso não faz sentido de Deus condenar alguém somente por um pão. O que acontece também é que alguns protestantes podem até aceitar a presença real, mas negam a transubstanciação, dizendo que, olhe, Deus, os acidentes, eles não existem por si próprios, não são substâncias, ou seja, não subsistem por si próprios. Mas todo acidente depende da substância para existir. Então, para que existisse os acidentes do pão, era necessário que existisse o ser do pão, né? Porque o ser dá o ato, né? Por assim dizer, de fazer com que os acidentes subsistam na substância, né? Que eles existam na substância, ter um seu ser na substância. Mas assim eles dizem que seria necessário colocar o ser, né? E continuar com o ser do pão. Mas, em contrário, eu digo o seguinte: Deus, porque tudo está disposto à virtude divina, né? Assim, Deus, por exemplo, não pode mudar a essência de uma coisa, mas pode mudar sua natureza, ou seja, o modo pelo qual age a essência. Assim, por assim dizer, o que acontece na Santíssima Eucaristia é por um milagre, porque Deus pode operar pelas causas segundas, como diz o próprio São Tomás de Aquino contra os gentios. Deus pode operar pelas causas segundas sem precisar delas. Assim, Deus pode curar um enfermo sem um remédio. Deus pode fazer um surdo ouvir sem cirurgia. E assim procede, porque Deus pode operar segundo as causas segundas sem precisar delas. Da mesma forma, Deus pode operar e subsistir os acidentes no pão já transubstanciado, ou seja, em Cristo, por um milagre, né? Pelo milagre onde os acidentes permanecem por causa da virtude divina, ou seja, por causa da causa segunda, quer dizer, por causa do controle que Deus tem das causas segundas, mas a substância do pão se transformar no sangue e corpo de Cristo. Além disso, eles podem argumentar, mas Deus utilizou a palavra isto, ele não disse esse é, ou seja, ele falou isto é meu corpo, ou seja, ele não disse isso é somente meu corpo, ele disse isto é meu corpo, né? Mas eu digo o seguinte, né? Deus se refere a ele na Eucaristia dizendo isto é meu corpo, ele enquanto as aparências do pão e do vinho, ou seja, Cristo Deus não se referiu a esse é meu corpo por causa que ele queria justamente dizer, confirmar a transubstanciação, uma vez que ele falou de acordo com o corpo sobre as aparências do pão e do vinho. Também procede que alguns possam afirmar mas Deus teria isso é canibalismo, vocês comem carne de Deus, essas coisas. Mas se de fato fosse canibalismo, primeiro, que é necessário algumas coisas para ser canibalismo. Uma vítima, também é necessário que haja uma morte cruenta, que seja algo violento. Na Santíssima Eucaristia, quando Cristo dá-se a sua carne, é uma forma, como diz São Dionísio Areopagita, de querer uma união conosco. Porque assim como a cera quente se une com outra cera e se torna uma só coisa, e assim Dionísio também fala, né, que o alimento se torna uma coisa com aquele que o come, da mesma forma Deus quis fazer uma coisa conosco. Ou seja, não é um ato de canibalismo propriamente dito, mas é um ato de amor. Um ato de amor de quem diz
que quer ficar perto do amado. Assim procede que a transubstanciação ela exista, né? Que ela é verdadeira. Ainda mais porque procede também que seja necessária que Cristo não pode subsistir juntamente com o pão, porque metafisicamente é impossível que uma substância subsista junto com outra num único tal sujeito. Agora iremos falar um pouco sobre a utilidade da Eucaristia na vida cristã e como nós podemos se santificar através dela. A Eucaristia é a prefiguração do maná, ou seja, aquilo que foi dado aos nossos pais, vulgo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o maná que desceu do céu é justamente a prefiguração da Eucaristia. Assim como o povo se sentiu saciado, assim como o povo sentiu um gosto bom, assim como o povo se gostou do maná, assim também deveriam gostar da Eucaristia, pois é o próprio Deus que se oferece da maneira mais nobilíssima, já que uma vez que não há movimento local, mas da própria substância do Cristo, nós comungamos Cristo em sua totalidade, no seu ser, para assim dizer. Justamente porque Cristo quer se tornar um conosco. Qual a maneira correta de se comungar? A maneira correta de se comungar é, antes, fazer um ato de fé, ou seja, um ato de firme adesão à verdade revelada que é Cristo fez na Eucaristia. Um ato de humildade, ou seja, você reconhecer diante de Deus que nada tens e que tudo que tens é por graça de Deus. E lembrando, humildade não é ficar se auto-rebaixando, mas é, antes de tudo, reconhecer que tudo que tens é de Deus, que nada tens aqui na terra. E se tens alguma coisa, foi graça. Um ato de esperança, porque aquele que ama uma pessoa espera dela o amor. Mas ora, o amor não tem amor maior do que querer o céu para uma pessoa. Logo convém que Cristo, que ao amar Cristo, tenhamos esperança. E por fim, a caridade, que é o ato de amor a Cristo. Que Cristo vai pedir para que sua vontade se una à de Cristo, que você se cristifique, que você se configure a Cristo, né? E por fim, na pós-comunhão, faça um ato de adoração. Geralmente, recomendo-se que imagine-se uma cena do Evangelho. Também faça, enquanto faz esses atos, faça um ato de perdão pelos seus pecados, um ato de agradecimento. E por último, você vai ser um mendigo. Se eu não me engano, uma santa disse que nós devemos ser mendigos aos pés de Deus. Pedir, 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 sempre pedir, né? Então, em resumo, esse é o vídeo sobre a Eucaristia, espero que tenham gostado. E também, para antes de terminar o vídeo, os benefícios. Os benefícios é que, como o propósito da vida cristã é se unir a Cristo, quanto mais você comunga, mais amor você fica por Cristo, mais você cresce no amor. Se você comungares muito bem, ganhará grandes graças, a caridade aumentará. Além que a Eucaristia mortifica as paixões, ela fortifica as virtudes e faz com que você tenha um encontro com o próprio Deus, né? Então acho que não tem mais benefício, não existe coisa melhor do que a Eucaristia na vida cristã. Tudo isso que eu queria falar e tchau.